na mesa. O assunto é atual, o debate é sério. E quem fala entende do que diz. Põe na mesa. Programa Põe na Mesa está no ar, hoje começando esse novo projeto muito bacana, principalmente porque nós estamos entre amigos. Agora vou apresentar aqui grandes nomes da Baixada Santista para comentar todos os acontecimentos, tanto nacionais quanto regionais. E tenho certeza absoluta que é um programa que vai dar muito certo. Você fique ligadinho aí nas redes sociais, que a gente já vai passar daqui a pouco no GC todos os contatos para você poder participar. Manda o seu recado, manda o seu alô, de que bairro da Baixada Santista que você está acompanhando a gente, claro, do Brasil inteiro também, as mensagens de todo o estado de São Paulo, do Brasil. Ao meu lado, Vinícius Rosa. Vinícius, você que já está com a gente há muito tempo, a gente já participou de vários projetos e agora põe na mesa. Põe na mesa ou não põe na mesa, Vinícius? São várias empreitadas, né, meu amigo Godinho? Aqui Bruno Godinho, o melhor apresentador do Brasil. E eu vou falar pra vocês. Se você falasse que era o mais lindo, eu até acreditava. Mais fofo, vai, mais fofinho. Então, a gente vai estar montando esse projeto, né, Bruno? Para lidar com os problemas atuais da sociedade, e a gente vai tratar isso de uma forma às vezes irônica, às vezes mais séria. O importante é que a notícia chegue no povo e o povo entenda que o que está engasgado a gente vai botar na mesa. É isso aí, gostei dessa ideia. E agora, para completar aqui a mesa também, abra a imagem aí para mostrar Júnior Almeida e Marcel Faria. Júnior, que grande alegria estar com você aqui na mesa do Põe na Mesa. Olha, o prazer é todo meu, todo nosso, estar participando desse projeto que vai levar muito conhecimento à população, aos munícipes, e isso eu acho que é muito importante, porque nós vamos falar um pouquinho de tudo, né, gente? Um pouquinho de política, vai ter alguma coisa de humor, nós vamos falar das notícias atuais e por aí vai. Eu acho que é a melhor forma de deixar o povo, os munícipes, bem informados. É ou não é, Godinho? Com certeza. Para falar, por exemplo, de política, nós vamos ter o Marcel Farias aqui, que entende perfeitamente do assunto. É um nome muito forte, um expoente lá na Praia Grande. Marcel, um prazer sempre estar junto com você, meu irmão. Prazer, Brunão, Vini, Júnior. Parece até nome de jogador de seleção brasileira. Vini, Júnior. E boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. É isso aí. Aqui nenhum assunto vai para gaveta. Aqui vai todos serem colocados aqui, ó. Põe na mesa. A gente vai debater assuntos regionais, nacionais e sempre com independência, que é o que precisa acontecer hoje dentro da mídia brasileira. Então Põe na Mesa veio para fazer isso, para deixar tudo transparente e falar uma linguagem aberta para você que nos acompanha. Lembrando que todas as redes sociais estão passando aqui no GC, você vai lá, curte, compartilha, deixa o seu like, comenta, que daqui a pouquinho vai ter um momento que a gente vai ler aí todas as mensagens do segundo bloco. E claro, queremos mandar aquele abraço mega especial para você que está acompanhando e também para os nossos apoiadores. O Salão Rosa de Saron, lá na Praia Grande, na Vila Sônia, o melhor salão da Praia Grande. Aqui também em São Vicente, a VIP Elétrica, nosso amigo Júnior e a Lu também lá dando um show já desde quando, Júnior? Tá lá há 60 anos já lá em São Vicente, né? Não é tudo isso, mas estamos lá desde 2004. Aí, 2004. Então, quer dizer, tem muita experiência, tem muito know-how, sabe exatamente o que fazer para poder consertar o seu eletrodoméstico. E o que não conserta pode jogar fora. Se eles não consertarem, pode jogar fora. E lá no salão, eu já vi entrar um ser humano e sair outro renovado, hein, bicho? Então, são referências que a gente pode colocar sem medo de ser feliz. Tá super indicado. Agora, o primeiro tema que eu queria trazer para vocês é a questão dos impostos. É um tema que realmente tem trazido muita preocupação para todo o povo brasileiro. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, sem dúvida nenhuma, fica preocupado, principalmente nesse começo de ano. Agora, por exemplo, a gente tem a questão do IPVA. E a gente tem visto muito nas redes sociais um tema que tem ganhado realmente aí uma notoriedade bastante grande, a questão do IPVA, Marcel, para os motoristas de aplicativo. Porque, por exemplo, no estado de São Paulo, caiu a questão do pagamento do IPVA para uma categoria específica, uma cilindrada específica com relação às motocicletas. E poderia, de repente, o pessoal está levantando essa questão, poderia, de repente, expandir isso daí para os motoristas de aplicativo. Como é que você vê essa questão? Claro, seria uma iniciativa muito boa. Por quê?
A gente hoje vive de contrapontos. A gente vai falar muito da questão dos impostos, né? O PVA é mais um imposto, inclusive inconstitucional, tá? Mas a gente acaba vivendo de contrapontos. Então, é preciso que o governo faça essa flexibilização. Por quê? Hoje, nós sabemos que os transportes públicos são deficitários em todas as cidades. E hoje, o motorista, né, o transporte por aplicativo, ele vai em locais que o poder público não consegue chegar através das empresas, questão de ônibus que não tem frota suficiente, não entra em determinados locais. E hoje, o motorista de aplicativo, ele chega nesses locais. Ou seja, ele está complementando uma parte deficitária do transporte público que nunca ninguém resolve. É crônico, você vê. O transporte está cada vez pior e as passagens só aumentam. Então, seria uma forma de você trazer esse contraponto. Já que o Estado não consegue alcançar determinados locais e prestar determinados serviços, então, ele dando essa isenção do IPVA, ele vai estar incentivando e ajudando a melhorar o transporte público. É a contrapartida do Estado. Então seria uma excelente iniciativa que poderia ser aprovado tanto de maneira estadual ou a nível Brasil, dependendo de onde for levado o projeto. Muito importante isso que você falou, Marcel, que você comentasse também, porque é o seguinte, a questão do Uber, por exemplo, ou de outro, 99, enfim, qualquer que seja o transporte por aplicativo, tem, por exemplo, várias situações que englobam. Por exemplo, a segurança, porque você deixa uma mulher, às vezes, exposta num ponto de ônibus, 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, às vezes um jovem que está voltando da faculdade, o pai tem que ir buscar e, de repente, o pai não consegue buscar, precisa uma moça caminhar 6, 7, 10 quadras, às vezes, até o seu local de destino e está ali exposta, né? A questão, por exemplo, as intempéries, então tem a enchente, a pessoa, para não ficar ali exposta a uma enchente sozinha, tarde da noite, iluminação pública, saúde, então quer dizer, uma série de fatores, por exemplo, deficiente, o deficiente ele acaba sendo entregue dentro da sua casa, muitas vezes, ou próximo da sua casa, quer dizer, tem um local, inclusive você tem um tema importante lá na Praia Grande, queria que você comentasse, tem um local específico para poder deixar essa pessoa, acho que é importante isso também, né? Você tocou no ponto importante. Lá na Praia Grande nós temos um projeto e, se Deus permitir, assumindo a vereança, nós vamos colocar em votação, que chama o Uber Legal. O que é isso? Os motoristas de aplicativos, por conta dessa facilidade que você falou, de poder estar entregando o passageiro ali, seja o cadeirante, seja a gestante, né? Seja as pessoas com necessidades especiais, ele possa embarcar e desembarcar e não ser alvo de multa. Porque é impressionante, o cara faz uma corrida de R$10 e toma uma multa de 120. Por quê? Porque ele simplesmente parou num local para embarcar ou desembarcar um passageiro, questão de 20 segundos, não atrapalhou nada, não quis infringir a lei, mas vai lá alguém, né, que sai de casa, que aí é um problema cultural no nosso país, né? Você policiar o outro, né? Parece que existe um prazer de você prejudicar a vida do outro. O cara é um servidor público, pago com o nosso dinheiro, parece que ele sai com a missão. A gente vai entrar nessas questões de indústria de multa ou não, mas veja, isso aí ia isentar ele de qualquer ônus que ele tenha de fazer um serviço que, repito, transporte público não consegue atender. Nem todos os ônibus têm acessibilidade, né? Com o aplicativo você coloca a cadeira de roda dentro do porta-malas, leva a pessoa em segurança e não tem cabimento. Eu já vi problemas de avaliação de motorista, porque o cara fica com medo de tomar multa, aí deixa um cadeirante, uma gestante, uma pessoa com necessidade especial a uma quadra do destino. E aí ele fica entre, vou tomar uma multa e presto o serviço adequado, ou não presto o serviço adequadamente e tomo uma multa. Então, com esse projeto, isso aí acaba. Vinícius Rosa, essa questão a gente vê que os motoristas estão contentes com o trabalho e, claro, poderiam ter uma série de outros incentivos. A gente vê que a população também está se beneficiando de um serviço que está sendo prestado. Agora, será que o Estado ele está contente ou ele quer colocar ainda mais impostos? Como é que você vê essa questão dos impostos? Você acha que hoje, no Brasil, tem muito imposto, tem pouco imposto? Dá para colocar mais um pouquinho de imposto no povo, Vinícius? Ao meu ver, imposto para mim no Brasil é extorsão, tá? Por que você vai falar assim? Imposto é extorsão. Extorsão é um crime, cara, do Estado contra o cidadão. Por que é extorsão? Quando você paga o seu IPVA, o que você espera? Transporte de qualidade,
você espera estradas bem asfaltadas. E as que são bem asfaltadas não são feitas com IPVA. São feitas com transporte lá que uma Ecovias, empresas privadas cuidam. Ou seja, você além de pagar o IPVA, você ainda tem que pagar pedágio. Então assim, no Brasil, o Brasil é o único país onde você paga por tudo e você não tem nada. Vamos lá, imposto de renda, cara. O governo pode ter os seus gastos secretos, mas eu, que sou o pagador de impostos, eu tenho que explicar tudo pro governo com o que eu gastei. Aí beleza, tem um imposto lá, vai pra saúde e educação. Quem tem plano de saúde no Brasil hoje em dia? Paga barato? Não paga. Quem tem segurança particular, aquelas pessoas melhores de vida? Ou então escola, o imposto vai pra educação. Putz, mas meu filho tem que estudar, a minha filha tem que estudar numa escola particular, ou seja, o meu imposto que deveria estar indo para educação está sendo direcionado para não sei para onde, porque o nosso ministro da Fazenda, ele fez 2 meses de economia, né? Eu acho importante isso que você está falando, porque assim, a gente paga, não haveria problema de pagar se retornasse. Né? Muitos lugares do mundo tem Essa é a ideia Você do paga, imposto. às vezes, uma taxa altíssima, né? uma questão muito alta, realmente, O esquerdista a cobrança dos impostos em vários lugares do mundo, mas você tem de volta em estradas, em qualidade de escola, qualidade de educação, a segurança. Quer dizer, aí às vezes você vê alguns grupos políticos fazendo comentários, mas olha em tal lugar, você cobra um valor, estratosfera. É verdade, mas lá você recebe de volta. Retorna né? para o cidadão e aí não precisa pagar. Você falou bem essa questão, por exemplo, não precisa pagar 2 vezes, né? Exatamente. Aqui no Brasil, vamos fazer uma análise simples. Nós no Brasil, o brasileiro não é dono de nada, cara. Eu tenho minha casa própria. Mentira. Você paga quando compra, você paga quando vende e você paga para manter. Se você não paga o PTU, o que acontece? Sua casa vai para leilão. Perde a casa. O carro, se você não paga IPVA, o que acontece? E agora vai ter a Perde também questão o carro. anual, né? Anual agora, vai ter que ter a vistoria. Então, esse PL aí, se Deus quiser, vai cair, né? Porque é um PL que, assim, um deputado que trata a frente parlamentar do comércio com a China, que tá tocando esse assunto desse PL aí, que esse PL, o que ele visa? Carro com mais de 5 anos teria que fazer vistoria anual. E quem que vai pagar? Eu, você, nós, eles, você que está assistindo. Aquela pessoa que tem um carro, às vezes, esportivo, que ela fez alguma alteração, como é que vai ficar? Porque daí ela vai ter que fazer anualmente lá a vistoria, de repente vai ser reprovada o máximo possível para poder comprar o carro não é o novo carro e pagar imposto de novo. O problema não é o carro esportivo, meu amigo. O problema é que quem compra carro zero não é o pobre. O governo não é o governo dos pobres. Aí você vai vender um Opala lá que você tem para poder comprar um Kwid. Ou então um BYD. Meu amigo, um BYD. Ou então como é que é, Marcel? Daewoo. Ou um Geely. Meu amigo, cara, a gente tá num país onde o povo tá esquecendo que é ele que paga a conta, velho. O povo paga a conta de tudo, não tem retorno de nada. A gente sustenta um judiciário mais caro da galáxia, não vou dizer nem do mundo. A gente sustenta um bando de safado, 500 e quantos, Marcel? Tô querendo aumentar, né? 513, né? 513. 513. Que estão lá pra, quando podem botar no nosso, pôr na nossa mesa, nada. Mas botar na nossa cadeira, tudo. Então, assim... redução de gastos, o governo não pensa nisso, cara. O governo não reduz gastos, ele cria impostos. E o brasileiro dormindo em berço esplêndido. É importante a gente trazer essas questões, gente, porque eu tenho certeza que você está começando o ano, você está aí enfrentando dificuldades. Teve o Natal, você foi lá você quis comprar a televisão nova em vez de arrumar a sua antiga lá na VIP Elétrica, né? Se tivesse arrumado lá na VIP Elétrica, você foi num salão aí que cobrou muito caro, não foi lá no Rosa de Saron. Se você tivesse lá, você tinha economizado, né? Como não foi, aí gastou demais, agora tá tendo que pagar aí. É aquela coisa, né? Vai ter o Dia dos Namorados, vai ter que comprar o presente, como é que é? Parcelado no tempo que dura o namoro, né? Quando você acaba de pagar, já chegou outro presente, já chegou o aniversário. E eu acho engraçado. Ô, Júnior, esses novos impostos aí, como é que tu vai tratar o teu contador? Eu tô curioso pra saber disso, cara. É isso que eu ia perguntar pro Júnior agora. Júnior Almeida, você que tem experiência, você trabalha já
desde 2004, lá com a VIP Desde Elétrica, 2004. no comércio vicentino, um comércio que em outros momentos já viveu um tempo áureo, né? Agora está enfrentando certas dificuldades. Mas tem melhorado bastante, inclusive o Júnior é um dos diretores da Associação Comercial também, tem muita experiência, tem trabalhado para melhorar a questão lá do comércio cada vez mais. Como é que você vê essa questão dos impostos? Porque nos primeiros 3 anos a gente sabe que muitos impostos foram criados. Isso tem mudado na ponta da linha para o comerciante, para o freguês, para o cliente? Como é que você vê essa questão? Isso daí é muito fácil de você observar o comércio vicentino. É só você passar no centro digamos, no centro nervoso, né, de São Vicente, que é ali Praça Marão, Martim Afonso, Padre Anchieta. Então, você vê muitas lojas ali já com as portas fechadas, né? Então, isso quer dizer o quê? Que o comerciante não está conseguindo arcar com todos esses tributos que o governo está colocando para eles. Então, assim, hoje o comerciante ele tem um sócio invisível que leva a maior parte da lucratividade dele. Por meio de tanto tributo, tanto imposto. Agora veio a nova carga tributária que também está tirando muito também dos comerciantes. E os comerciantes são vistos como vilões, né? Só que são os pequenos comerciantes como eu, como o Marcel, que a gente realmente ajuda o Brasil, a gente dá emprego. Faz girar o Brasil. Faz girar. Dentro do meu comércio, eu sustento diversas famílias que dependem do meu comércio para poder sobreviver. Então, isso tudo aí influi bastante. Você falou, por exemplo, que tem um sócio ali, né? Que está o tempo inteiro, um sócio invisível, o tempo inteiro pegando um pouquinho do seu dinheiro. Eu acho que tem uma questão, por exemplo, motivacional, porque o empreendedor, muita gente critica, como você falou, o comerciante, o empreendedor, né? Todo mundo fala. Tem gente que gosta de falar mal do empresário, mas o empresário, como você falou, movimenta o Brasil. E aí tem a questão, por exemplo, motivacional. Como é que o empreendedor, Júnior, como é que você consegue todos os dias, além de pensar na questão técnica do seu trabalho, que é fazer o conserto, por exemplo, dos eletrodomésticos, ainda pensar em acordar e vencer todas essas barreiras, essas taxas, essas cobranças? Como é que faz? Então, cara, é uma coisa difícil, Bruno. Porque assim, você mata um leão por dia e você acaba acordando já com 2. Você mata um, mas no dia seguinte já tem 2, né? Eu tenho a minha esposa que me ajuda demais dentro da empresa. E é difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil. Inclusive, quem trabalha é ela. Você explora lá a Lu. A Lu Isso, tá aqui, hein, para se defender. É só um pouquinho. Então, assim, cara, e às vezes a gente tem que realmente driblar todo esse jogo. Por quê? Senão a gente acaba fazendo que nem outros comerciantes antigos de São Vicente que já fecharam as portas. Então, assim, todo dia você tem que pensar naquilo que você vai fazer, como você vai fazer, como que você vai comprar sua mercadoria, como que você vai colocar um markup nela para você também ter um pouco de lucro em cima disso tudo. Então, assim, é muito difícil. O meu amigo aqui, ele sabe também, porque ele também, além de estar na política, ele também tem o comércio dele, ele sabe o quanto que é difícil tudo isso daí. E agora também com essa nova taxação aí que o governo colocou em cima das compras internacionais, que eu acho que é onde era um foco, onde, digamos assim, nós, né, que somos da classe média, tinha uma possibilidade de comprar as coisas mais legais, né, com uma tecnologia um pouquinho mais avançada, com preço mais em conta. Isso também foi tirado de nós, porque o governo taxou em 60%. Agora, qualquer coisa que você vai comprar fora do Brasil. Marcelo, essa questão que o Júnior falou, acho que é importante porque tem essa questão, por exemplo, da blusinha, né? É o imposto da blusinha. Quer dizer, além de fazer girar os comércios, né, também o povo precisa ter acesso a alguns produtos que agora está ficando cada vez mais difícil. Como é que você vê essa questão? Pois é, Bruno. Infelizmente, as pessoas elas precisam entender uma coisa. Se você entender isso, você para de ter esperança num governo que não vai entregar o que deveria entregar. Que é o seguinte, em governos de esquerda, não existe isenção grátis. Tá? E recentemente tivemos aí uma isenção aí no imposto de renda.
está sendo cobrado de outras formas, outras taxas. Olha, já está querendo até com essa questão da vistoria. Então, eles acabam trazendo a bandeira de defender os mais pobres e sempre é o mais pobre que paga a conta. O Júnior falou muito bem, a vida do pequeno empresário, do empresário no Brasil, ela é inglória. Você não recebe nenhum tipo de incentivo do governo. Zero. Mas é só você abrir uma porta que aí começa a chegar um fiscal com uma pranchetinha, né? Começa você receber cartinha lá de Receita Federal, de um monte de coisa, porque você tem que se enquadrar, tem que pagar uma porção de impostos. E é isso, você não tem um incentivo para abrir nada, você abre e você tem um sócio que, vamos lembrar, lucra todo mês, independente do teu faturamento. Interessante que a tributação é no bruto, não é nem no lucro. Já começa por aí. Tem países aí desenvolvidos que o governo ele tem o interesse de fazer com que o empresário lucre, porque ele vai lá tributar no lucro. Se você não tiver lucro, não tem o que tributar. Então aqui é absurdo. Você é tributado 4, 5 vezes no mesmo produto na cadeia toda. Né? Na verdade, nós temos um sócio que ele só fica com o bônus. E não com o ônus. Não, jamais com ele ônus. não quer, ele só quer o bônus. Exatamente. E aí, o que a gente fala muito, que vai ser falado aqui, sobre um problema que a gente tem no Brasil, que é cultural. As pessoas, como o Vini falou no começo, tem que entender que imposto é roubo. É roubo. E que não é contribuinte. É pagador de imposto. Se fosse contribuinte, você tinha a opção. Era facultativo ou não, né? Então, o que acontece? É roubo isso. Então, você paga esperando que você vai ter alguma coisa daí. E você não tem. E aí, por exemplo, a questão do IPVA, só para finalizar a conversa, como o negócio é surreal, nós tínhamos uma taxa chamada TRU, que era a taxa de rodagem. Porque nos Estados Unidos tem a taxa. Né? Isso hoje representaria R$200 no máximo. É porque lá é feito com base no peso do veículo, né? Exatamente. Que é o quanto ele vai maltratar lá, eles fazem um cálculo. Exato, mas o que o pessoal precisa entender? Que a natureza jurídica de um tributo determina a destinação. O que eu quero dizer isso? Quando você cobra taxa, como era cobrado antes dessa Constituição, olha, incrível, né? Você é obrigado a destinar aquela arrecadação para aquele fim. Então, quando era cobrado taxa, tinha que ir para onde? Ruas, vias e rodovias. Nenhum governo poderia pegar aquele dinheiro e criar cargos, né? Criar orçamento para obras superfaturadas. Né? Exatamente. Então, veja, era essa questão. Aí eles vieram com o discurso seguinte, olha, vamos cobrar o IPVA, vamos criar o IPVA, porque aí ninguém vai precisar pagar pedágio. Hoje a gente paga a taxa, paga pedágio e paga imposto, e paga IPVA. E paga para arrumar o carro porque a estrada estava ruim e quebrou. Porque está ruim. Então aqui é surreal. Então a cultura precisa mudar. Por que eu falo? O governante, ele entra, qualquer um, seja vereador, deputado, senador, ele põe na cabeça que é normal cobrar imposto. Ele vai lá, ele te dá uma explicação. Você fala, poxa, aumentou o IPTU. Não, veja, nós tivemos que corrigir. Meu, isso é surreal, ele tem que entender isso aí, a gente paga, obrigado. E aí, quando é IPVA, esse é o problema. Eu não sou obrigado a destinar para ruas, vias e rodovias. Depois que virou IPVA. Eu faço o quê? A arrecadação daquele dinheiro, eu crio mais cargos, cabide de emprego, secretarias e por aí vai. Olha só, programa Põe na Mesa. Você vai lá nas redes sociais, @Põe na Mesa. No Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. O que mais? Qual outra rede social? O Threads. Kawaii, Threads, Telegram, LinkedIn. Coloca lá em qualquer rede lá. social. Põe no Google. Põe no Google. Vai estar lá. Você vai encontrar a fotinha aqui, ó. Põe na mesa. Olha que lindo, né? Isso aqui foi o Evandro que fez. Parabéns, Evandro. Ficou bonito, ó. Informação e debate. Aqui a gente realmente traz a verdade sobre os assuntos. Eu queria pontuar uma coisa. Concluir o que eu falei a respeito dos impostos, tá? O brasileiro tem a péssima mania, o cidadão médio, né? Para não falar outra coisa, em criticar o empresário porque, não, os empresários são os ricos, devem ser taxados. Só que a pessoa esquece duas coisas importantes. O empreendedor, ele sempre vai ser um empreendedor em qualquer situação.
O empreendedor ele vai empreender, vai gerar emprego e renda. O operador, sem o empreendedor, é um desempregado. O empreendedor, quando vira empresário e se perde, ele vai continuar sendo empreendedor. Ele sempre vai se reerguer. E o brasileiro não entende isso. Que o Brasil sem a empresa é um país sem emprego. E outra coisa importante. Todo imposto que você pede, que você torce para o governo empurrar no empresário, isso só vai encarecer o produto final. Claro. Porque um imposto, Exatamente. o empresário ele tem a meta dele de lucro e essa meta vai ser cumprida. O que vai sofrer é o fim da cadeia, o produto final. Então quem que vai arcar com a consequência do imposto? O pobre. E é assim que se resume. Importante isso que o Vinícius falou, o Marcelo também falou, 2 pontos que eu acho que estão interligados. A questão, o Marcelo falou, por exemplo, fiscal vai lá para olhar a sua empresa, e o Vinícius falou sobre o empreendedor. Aí eu coloco, por exemplo, a livre iniciativa. E uma questão que tem me preocupado muito nesse início de ano, porque nós tivemos as festas de fim de ano, então na Avenida Paulista tem ambulante, no litoral de São Paulo, a gente que está no litoral tem ambulante, muitas pessoas às vezes que não têm uma licença, mas querem ali vender o seu produto porque precisam. Porque é uma alternativa. A primeira alternativa que o pai de família encontra muitas vezes é essa. Ele está ali apertado, está no sufoco, ele pega um carrinho de milho e vai vender milho. Ele pega um carrinho de sorvete e vai vender sorvete. Ele precisa fazer o ganha-pão da sua família. E aí eu fico me preocupando muito porque assim, tem lá o fiscal para poder tomar aquele material. Mas por que esse fiscal não pode ir lá e orientar e fornecer a licença? Tá? Porque qual é a dificuldade, meu Deus do céu? Qual é essa dificuldade tão grande para fornecer uma licença para um pai de família através de uma orientação? Marcel, o Evandro está falando, e nós já vamos para o próximo bloco, você volta comentando. Daqui a pouquinho a gente volta para o próximo bloco, o Marcel comenta aqui. E o próximo assunto também, os problemas sociais do Brasil. Hoje, você que está nos assistindo, tem algum problema social? Acompanha aí que no próximo bloco a gente traz mais. Põe na mesa. O assunto é atual, o debate é sério. E quem fala entende do que diz. Põe na mesa. Põe na mesa. Programa Põe na Mesa está de volta. E você, eu já falei, hein? Vai lá nas redes sociais, @Programa Põe na Mesa, YouTube, TikTok, Facebook, o que mais? LinkedIn, Instagram. Microfone. LinkedIn, Instagram, Kawaii, Telegram. Que mais? sinal de fumaça, walkie-talkie. Tudo, Todas velho. as redes sociais, você pode ir lá que a gente está, ó, tenho certeza, esse é um projeto que está começando agora, primeiro programa, aqui nós estamos entre amigos, bate-papo. Todos os assuntos vão ser trazidos, colocados na mesa. Assuntos daqui das cidades, da região da Baixada Santista, nacional, estadual. Esse ano tem eleição também, é um tema importante. Claro, impostos, como a gente já falou no primeiro bloco. E agora, tem as notícias que a gente traz aqui. Nosso primeiro giro de notícias. Vou perguntar para o Marcel Farias comentar. Notícia lá da Praia Grande, Marcel, da sua Praia Grande. Ó, moradores de Praia Grande reclamam de aumento no IPTU. Teve aí muitas alterações, Marcel. Como é que está esse problema, esse detalhe importante de início de ano lá na Praia Grande? Pois é, Bruno. Mais uma medida, também eu vou te falar, inconstitucional, porque isso aí foi alavancado, já teve a correção anual que sempre faz. Não, podia continuar. Já teve a correção anual que se faz todo ano, né? Mas foi impulsionado pela tal da taxa de lixo, onde mudou a modalidade de cobrança. É por metro quadrado. Veja, é um absurdo. Quer dizer que um casal de idosos que não produzem praticamente nada de lixo, mas moram num terreno maior, ele vai ser tributado não pelo lixo que ele produz, mas sim pelo tamanho da área dele. Absurdo isso. Então, muita gente reclamando. Teve pessoas que teve um acréscimo de R$1.000 no seu imposto. 15%, 20%. Agora, o que eu quero chamar por detalhe? Quem é responsável por esse aumento? É o chefe do executivo, é o prefeito. E apoiado, né, pelos vereadores, pela base.
Vereadores de 6 mandatos, 5 mandatos, 4 mandatos. Você que está pagando, você está olhando para o seu carnê, você está revoltado, pense em quem você escolheu na eleição. Porque este governo há 30 anos faz isso. Há 30 anos nós temos colocados os mesmos governantes. Então, dependendo em quem você escolheu, você não foi vítima. Você foi cúmplice. Eu lamento para as pessoas que, infelizmente, vão ter que pagar isso. Mas isso pode ser derrubado, ser inconstitucional. E a gente vai brigar por isso lá na cidade, Ô juntamente Marcel, com os mas vereadores. só para o pessoal entender, então quer dizer que você hoje na Praia Grande paga um imposto por metro quadrado. Mas como é que é isso? Se você tem Não é nem o 40 não é nem o imposto. O imposto ele é por metro quadrado. A taxa do lixo agora que está sendo Exato. também. É isso que é verdade, absurdo. perdão, É isso que é absurdo. Muito bem colocado. A questão do lixo, você paga por metro quadrado, então quer dizer que tem uma idosa que mora num apartamento de 70 metros quadrados, ela vai pagar mais do que um casal com 2 filhos que mora no de 65? Exatamente. E para você ver que é totalmente incoerente a cobrança. Na verdade, o único objetivo é arrecadar. E aí, quando nós olhamos para o orçamento da cidade, que aí vai passando dos 3 bilhões, a gente vê que metade, veja, olha como que se utiliza mal o dinheiro na Praia Grande. Metade do orçamento é gasto com aluguéis. O comerciante que tem um comércio, por exemplo, uma academia, isso foi muito falado no final do ano na Praia Grande. Sim. O pessoal entendeu. O comerciante que tem uma academia e gasta menos lixo do que um restaurante, só por a academia ser um pouco maior, ele vai pagar mais também. Sim, mas o que eu quero chamar a atenção, Bruno, não só para essa questão, mas pela incoerência, pelo roubo. Você já paga os impostos para tudo isso ser custeado. Lixo, luz, porque a gente também tem a taxa de iluminação embutida. Você já paga o imposto para isso. Se o governo gastasse o dinheiro da forma adequada, não precisa criar novos impostos e novas taxas. Vamos lembrar que foram criadas 3 novas secretarias, né, para encaixar pessoas do governo lá, parentes do prefeito. Então, é isso que as pessoas têm que observar. E como que a gente para com isso? Trocando as nossas escolhas. Nesse segundo bloco, nós estamos recebendo, tivemos uma substituição aqui na nossa mesa. Aliás, você vai se acostumando que vai ser assim. Aqui no programa Põe na Mesa, a gente tem diversos nomes, comentarista, apresentador. Semana que vem vamos ter novas figuras aqui também junto com a gente. E hoje, recebendo Carlos Indalés. Saiu o Júnior Almeida, entra Carlos Indalés. Sai o meio-campista, entra o centroavante, seu Indalés. Prazer receber o senhor aqui. Eu já tô meio idoso para ser centroavante, cara. Eu tô mais pro lado da zaga para ficar ali só no compasso de espera. O senhor fica ali esperando só a boa, só para fazer o gol. Mas só entrando aqui um pouquinho nessa questão tributária. Eu sou contabilista de formação, né? E parei de contabilizar quando eu completei os 65 anos, porque sempre me senti muito indignado com relação aos tributos no nosso país. Nós temos aqui impostos para todo tipo de coisa. Nós temos impostos, taxas, contribuições, né? E que são, vamos dizer, inacabáveis. Gente, o governo, na verdade, é o sócio maior que todo empresário tem. E o que é pior, a insegurança jurídica que nós temos em todas essas questões levam as pessoas a não mais tentarem empreender. Porque empreender num país como o nosso é sinônimo de virar vítima de um governo algoz, que só quer, na verdade, sugar o suor do trabalho de quem, na verdade, produz. Então, o que o Marcel está falando aqui com relação a essa forma de tributação por metro quadrado é uma coisa escrachante. Não existe isso, cobrar o lixo por metro quadrado. Em São Vicente nós vamos ter agora uma nova taxa de iluminação, que é um absurdo também, fora todos os impostos e taxas que nós pagamos, e nós não temos nenhum retorno praticamente de tudo aquilo que pagamos. Então é muito triste ver que ainda hoje o nosso país sofre dessas questões. E tem mais. Júnior, os empreendedores não perceberam que o sistema se retroalimenta daquilo que a gente informa para eles. E o cerco fechou muito com essa questão da parte da tecnologia,
né? Porque, na verdade, com o avanço da tecnologia, o governo passou a praticamente saber até o ar que você respira. E eu várias vezes questionei isso em reuniões, em simpósios, em assembleias, e muitos de nós fizemos isso porque nós temos aqui bi e até tritributação. O que o Marcel falou aqui, às vezes um imposto, ele incide sobre o mesmo fato gerador 2, 3 vezes. Isso é um absurdo. Isso é ilegal, mas continua acontecendo. É uma pena. Vinícius Rosa. Então, complementando o que o Indalécio falou, tudo isso é fruto de uma sociedade que caiu naquela velha cantada da sereia ou dos nossos pais, que um dia falaram pra gente assim: política, futebol e religião não se discute. Quando você não ocupa espaços, os mal-intencionados vão e ocupam esses espaços, e foi isso que aconteceu na política. Infelizmente, hoje a política reflete o estado da sociedade brasileira, onde você vangloria blogueiro porque ele fala palavrão no programa, um Big Brother onde as pessoas brigam e você bate palma, onde caiu a cultura de ouvir uma música clássica, por exemplo. Você prefere a batida de um funk, onde você vai ver mulheres seminuas dançando, onde você cultua pessoas pelo que elas fazem de você, satirizando, menosprezando, e você esquece dos valores de uma sociedade. Então, esses impostos eles foram criados paulatinamente numa sociedade que dormia. As pessoas elas simplesmente não acompanham um debate numa Câmara, esqueceram que os seus vereadores são pagos. Sabe o que é mais engraçado? O Marcel não me deixa mentir. Quando chega um político famoso, cara, político famoso, é uma falácia, né, cara? Isso porque o político, ele é o funcionário da sociedade. E as pessoas tratam o político como celebridade. É incrível o ar, como se inverteram os valores. Como se inverteram os valores. A sociedade dorme, paga e não recebe. E todo ano o político aumenta o salário dele. Aí você pega e fala assim, mas tal pessoa faz o quê? Te dá uma cesta básica? Tem político em São Vicente que vai lá no postinho, grita, bate, sobe escada, desce escada, o assessor vai e bate no funcionário da empresa. Aí você pergunta assim, fez denúncia no Ministério Público? Qual que é o resultado disso? Aí vamos lá, outro assunto interessante. Peraí, você vai para outro assunto, vamos cortar. Temos aqui a próxima notícia, ó. Próxima notícia aqui. Deixou eu falar. Que tem a ver. Não, aqui é assim, você foi censurado. Você tem cabelo, cara. Eu tô brincando. Nem careca ele é, bicho. Imagina se cai os cabelos dele. Não esquece aí que na semana que vem você fala sobre isso. Senão ia cair o link. Semana eu já esqueci. Olha só. Próxima notícia, acho que tem a ver com justamente essa questão que o senhor Indalécio trouxe, que o avanço da tecnologia está realmente preocupando bastante. Inclusive até para o trabalho de investigação que seria, teoricamente, aí, correto, né, dentro da lei. Técnica da Polícia Federal para acessar celulares desligados preocupa Brasília. Aí, você que está nos ouvindo pode falar assim, claro, né, tem um monte de corrupto lá e eles ficaram preocupados. Mas veja, a gente tem que se preocupar porque não é só questão dos corruptos, né? Porque também tem aquela questão da pesca probatória, né? Você vai ficar olhando lá o celular de qualquer pessoa e, de repente, claro, você vai encontrar lá o dia que o sujeito xingou o coleguinha, né? E tem essas coisas. Então, hoje em dia, a gente tem que se preocupar muito. Como é que você vê essa questão, Vini? Esse avanço da tecnologia? Tá vendo? Eu te cortei um assunto para dar outro assunto. Eu acho que você vai ter que parar de mandar aquelas fotos sensuais pra sua esposa, cara. Porque se a PF pegar, vai ver tudo, né, bicho? Existe uma técnica na PF, cara. E assim. Vou mandar pra você, Vinícius. É incrível. É incrível o quanto eles investem em tecnologia para lascar com a vida do cidadão, bicho. Porque se você pegar o contexto dessa história, você vai ver que quem direciona, quem vai ser investigado nessa situação, se chama Ministro Dias Toffoli. Aí se você fizer um pequeno retorno no espaço-tempo, você vai ver quem que tá defendendo o Banco Master.
sabe? Não tem sentido o que acontece no Brasil, meu amigo. Eles colocam lá, tem uma técnica chamada gaiola de Faraday, que eles pegam, colocam o celular num lugar onde a rede não entra e você não pode mais acessar o seu celular de forma remota. Então, assim, é um investimento maravilhoso. Para investigar quem? O corrupto que tá lá? Não. Para investigar cidadão. Exato. Veja, teve um tempo que o Brasil se preocupava com 50 milhões de reais encontrados numa mala. Hoje a gente tem contrato de centenas de milhões de esposas de nomes importantes lá de Brasília e já não preocupa mais a mídia, já não preocupa mais o cidadão. É algo realmente preocupante, né, Marcelo? Como é que a gente vê essa questão que teoricamente seria para beneficiar o trabalho da Polícia Federal, que em outro tempo eu tenho certeza absoluta que qualquer um de nós não teria dúvidas. Somente aplaudiríamos, sem dúvida nenhuma. Hoje já temos aí uma série de ressalvas, de preocupação. Como é que você vê esse ponto? Então, é o que nós vemos, sempre falamos. A nossa sociedade, ela é oprimida por um monte de psicopatas que estão no poder. Esse pessoal não investe em tecnologia. Nós vimos aqui, a caminho, o que eu falei para você? Eu falei, olha, o semáforo está fora do ar. Mas vê se o radar está. Né? Por que não colocar a mesma tecnologia do radar no semáforo? Que fica um caos, aí tem que pôr gente na rua e tal. Então eles nunca vão investir em tecnologia para proteção do cidadão, porque o Estado hoje no Brasil, ele não é feito para o cidadão, ele é feito para os poderosos. Olha onde nós chegamos. Hoje rasgou o processo penal, processo civil, rasgou tudo, prerrogativas de foro, juiz natural, todas as regras jurídicas que você precisa responder numa prova para passar, se você tirar 0, o pessoal da mais alta corte do Brasil faz isso. Veja, a esposa ou as esposas dos ministros podem ter, porque não podia, aí depois eles abriram a exceção para poder ter os escritórios. Aí eles abriram mais uma exceção, que podem julgar os processos dos seus parentes. Pelo amor de Deus, a gente não está falando mais de um caso onde fizeram uma associação e anularam os processos que o Sérgio Moro conduziu, porque ele conversa com o promotor. Isso é a coisa mais normal do mundo. Se você é advogado e você for honesto intelectualmente, você sabe o que eu estou falando. Tem uma comunicação mínima. Tem que ter uma comunicação com o promotor e juiz. Isso acontece. Nós temos hoje a advogada do processo que dorme com o juiz. É disso que nós estamos falando. Será que esse julgamento não tem conflito de interesse? Banco Master, o Lewandowski, ministro da Justiça, ministro Supremo, advogou e trabalhou para o Banco Master. Está lá o nome dele na diretoria. Veja, por isso que eu falo, o Brasil hoje é uma avacalhação, porque os poderes não agem e as instituições elas foram cooptadas. OAB, né? E aí fica difícil. Senhor Indolésio, estou vendo que o senhor quer falar sobre esse assunto. Hoje aquilo que eu falei, gente, a insegurança jurídica nossa é o nosso principal problema. E, na verdade, a nossa Constituição vem sendo rasgada. Na verdade, a nossa Constituição vem sendo rasgada diuturnamente. E aqui a gente precisa abrir um parênteses aqui. Nada disto também, viu, Marcel, aconteceu se não houvesse a conivência da maior parte dos nossos deputados e senadores. Né? Jogamos muito essas coisas para o lado, mas as pessoas precisam entender que se nós tivéssemos deputados e senadores que realmente estivessem comprometidos com o país, nada disso hoje estaria acontecendo. Começou lá com Daniel Silveira, quando a própria Câmara concordou com aquele absurdo que ali estava se fazendo. Quebrou-se ali uma prerrogativa da Câmara. E dali em diante, não pararam mais. E eles vão jogando balões de ensaio todos os dias para ver se esses balões ganham os céus. E, na verdade, todos eles ganharam. Então, gente, está na hora da nossa sociedade acordar
e entender que não é só o fulano do judiciário, o fulano do executivo. Na verdade, a nossa base legislativa é muito ruim. Nós temos ainda raríssimas exceções, mas, infelizmente, a grande maioria dos nossos deputados e senadores são omissos e coniventes em relação a tudo isso que aconteceu. D'Alessio, eu ouso complementar o que o senhor está falando, porque assim, nós como cidadãos temos que dividir essa culpa. Por quê? Como eu falei 3 vezes já, nós dormimos em berço esplêndido. Eu acho que hoje cabe a um deputado, a um senador de nome, com alcance, chamar a sociedade. Perder o amor à cadeira, porque o deputado, o senador, ele precisa perder o amor à cadeira. Porque hoje, uma cadeira naquelas câmaras, elas viraram uma profissão. Tem cara lá com 50 anos lá dentro. E vivem daquilo e vão fazendo gerações e gerações sendo substituídas lá dentro. E há muito tempo atrás, as leis foram se moldando para que isso acontecesse. Uma coisa interessante que o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou, que a gente não para pensar, é que a maioria das cadeiras no Congresso, elas são compostas por quem menos representa o país. A maioria dos deputados são do Norte e Nordeste. Só que quem contribui com o país é Sul, Sudeste e Centro-Oeste, um pouco. Então, assim, a gente tem que parar para pensar e vamos fazer a meia-culpa. O deputado e o senador perdeu o amor à cadeira, percam o amor à cadeira antes que vocês percam o país para tirano. Porque depois que eles tomarem de verdade, de assalto o país, aí vai chorar, ai, Trump, vem me resgatar. Meu amigo, já era. Já era. Ó como é que tá sendo resolvido lá no Nepal. Ó como tá sendo resolvido no Irã. Então, assim, meu amigo. Importante esse ponto que o senhor D'Alessio falou, porque, veja, a questão do Daniel Silveira, o senhor falou, começou no Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira que recentemente agora foi posto em liberdade, é evidente com uma série de restrições ainda, mas está agora em liberdade. Quando começou, existiam aquelas pessoas que não concordavam com o modo como ele tinha falado, e a pessoa falava assim, ele falou bobagem e tal, mas veja, será que a bobagem que ele falou, e aí normal você concordar ou não, era motivo para ficar preso 9 anos, né, para ser condenado por 9 anos de prisão? Ele, como parlamentar, não tinha isenção, ele não tinha liberdade nas suas palavras, votos, né? Eu sempre digo o seguinte, que eu defendo inclusive aquele parlamentar que eu discordo, né, de uma outra posição diferente da minha, para que ele defenda ali o grupo dele. Afinal de contas, ele está ali para falar, né, e para quem concorda com ele, que vote nele de novo e aí aprove o que ele está defendendo, porque se ele aprovar, mesmo que eu não concorde, né, que nós não concordemos, mas ele aprovar democraticamente, está feita a democracia. Agora, o que não se pode é pegar uma pessoa, assim, ela pensou em falar um tema qualquer que seja lá na tribuna e ela ser impedida, né, senador? O Godinho, mas o pior de tudo isso, gente, que ali foi rasgada a Constituição. O Marcel é da área jurídica, ele sabe disso. O problema dele pegar 9, 10 anos de prisão é um absurdo, mas o absurdo maior começou ali quando se rasgou a Constituição, porque eles têm esta prerrogativa de falar na Assembleia lá e fora dela. Qualquer que seja o assunto. Qualquer que seja o assunto, da gente. Constituição. Então isso é constitucional. E os mesmos que legislaram foram os que passaram por cima das leis. Não tem cabimento. Entende o que eu quero? Então é isso. Agora, você fala em meia-culpa. Está legislando no país onde não deveria fazer isso, Você fala em né? meia-culpa, Vinícius. É verdade. É a população que vota no deputado, no senador. É verdade. Então, agora em 2026, nós temos um novo processo eleitoral. Espero que esse pessoal acorde e coloquemos lá gente realmente com valor e que pense no nosso país. Vamos para a nossa próxima notícia, que agora é aqui do litoral. Lá na Praia Grande está acontecendo um grande evento, um grande show. E aí, notícia aqui da CNN Brasil, PM de folga atira contra a multidão e fere 4 pessoas no litoral de São Paulo. A confusão começou durante uma briga no setor pista. Organização do evento confirmou o ocorrido. Marcel Farias, você que é da Praia Grande, você está por dentro lá do que aconteceu. Um evento de grande porte, a gente espera aí que tenha uma segurança, né? Como é que pode, de repente, cidadão... O que aconteceu? Houve uma falha na segurança? Como é que você está acompanhando?
Bruno, esse show ele tá dando muito o que falar lá na cidade, para nós moradores e alguns do legislativo que fazem lá o contraponto, né? Eu aqui tem que falar do vereador Anderson Martins e do Márcio MJ, que tem brigado muito com relação a isso. Um investimento de 260 milhões de reais. Para fazer esses shows lá, pagando 260 milhões. 260 Mas e milhões. pro hospital que tá faltando um monte de coisa? Não tem. Exatamente. Aquilo, as pessoas vão achar, você é chato. Não, eu sou a favor que tenha um entretenimento. Só que é o seguinte, se tá faltando dinheiro nas áreas prioritárias, não dá pra gente ter esse investimento. E outra, isso é muito nebuloso ainda, porque se gasta 260 milhões, né, autorizado do orçamento municipal, e o show também é cobrado. Então é um negócio da China. Eu também vou abrir uma empresa, porque a prefeitura vai me dar todos os valores para fazer a estrutura e ainda vou cobrar no show. Deixa eu te Aí fazer, você- deixa eu fazer uma pergunta, Marcel. Esse show ele é de grande porte. Sim. Será que está sendo cobrada a taxa de lixo lá do show? Pois é, Milhares de pessoas passando lá, hein? Excelente pergunta. E está produzindo muito lixo. Veja, muito importante a sua questão. Mas veja, em relação a... Claro que alguns noticiários vão ficar focando na questão do PM, né? A gente quero falar aqui que nós aqui acreditamos no trabalho da PM, que a maioria dos policiais são honestos e trabalham bem. Eu tenho policiais na minha família e eu sei quanto ganham mal, né? E trabalham bastante. Mas nesse caso esporádico aqui, faltou, teve uma falha na segurança. E veja, quem é que faz a revista lá? Pô, para ter um investimento de 260 milhões, as pessoas que estão colocadas lá, elas não têm nem experiência para revistar. Né? Ouvi vários relatos lá que as pessoas não têm. E não é por maldade, as pessoas não têm essa qualificação. Então, um show de grande porte, que recebe pessoas de toda a região, é um dos eventos, um dos maiores eventos do país. Acontece na Praia Grande. Precisa ter um cuidado com a segurança. O saldo disso aí, né, foram 5 pessoas baleadas, que poderiam ser 5 pessoas indo a óbito. Já pensou? Você sai da sua casa para se divertir e vai parar no caixão? Então isso é muito grave, o investimento que tem, isso aí precisa ser revisto e investigado. Você vê que o programa Põe na Mesa começou com tudo. Realmente aqui a gente traz todos os assuntos. E tem um ponto que eu quero já fazer um pedido para você que está nos assistindo. Entra nas nossas redes sociais e paute o próximo programa. Na semana que vem a gente vai estar aqui e vai colocar o seu assunto na mesa. Nós vamos pôr na mesa o que você quiser que a gente discuta aqui, tá bom? Vão ter outras pessoas aí participando também, outros convidados. Vai ter um convidado especial. Daqui a pouco a gente vai colocar nas redes sociais aí o nome. E olha... Um dos temas que a gente iria falar hoje, mas claro, vai falando aí uma série de assuntos, o pessoal fala bastante aqui, viu, vocês? Olha, A gente tá aqui pra botar na mesa, a bicho. gente teve que tirar o Júnior, porque o Júnior falava muito. Né? Não foi. O Júnior tava aqui, a esposa dele ficava, ai, que lindo que você tá, meu amor. Aí foi lá, foi fazer carinho nela, né? Eu elogio. Quais são os maiores problemas sociais do Brasil hoje? Eu vou ler aqui e deixa já próximo programa. Segundo pesquisas e análises, violência e criminalidade, desigualdade social, incluindo pobreza, fome e desemprego, a educação de baixa qualidade, com a corrupção também aparecendo como uma grande preocupação que agrava os demais, todos interligados por questões estruturais e de má gestões de política pública. Olha quanto tema para a gente tratar aqui no Põe na Mesa. O Brasil realmente começou 2026 com muitos assuntos para serem tratados e a gente só vai conseguir discutir isso se você estiver aí junto com a gente, tá bom? Esperamos você na próxima semana. Muito obrigado, seu Indalécio. Muito obrigado, Marcel. Muito obrigado, Vinícius Júnior. A Lu aqui também, Evandro, Denis. Você que está nos assistindo. E olha, Põe na Mesa. Até semana que vem. Põe na mesa. O assunto é atual, o debate é sério. E quem fala entende do que diz.